Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, nós faremos uma revisão dos objetos de conhecimento trabalhados nas 3 semanas anteriores. Vamos revisar adição, subtração, medidas de comprimento, poliedros e corpos redondos. Vamos lá? Vamos iniciar com a adição e subtração. Como vocês podem observar aqui, eu já armei as operações de adição e de subtração, tendo o cuidado de colocar sempre cada algarismo no local correto. Vejam, coloquei unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e unidade de milhar abaixo de unidade de milhar. Da mesma maneira eu fiz na subtração. Então vamos lá, vamos somar. 9 mais 6, 15. 5, sobe uma dezena. 1 mais 4, 5. Mais 6, 11. 1, sobe uma centena. 7 mais 1, 8. Mais 1, 9. 6 mais 5, 11. Então, eu conto 3 ordens e coloco o ponto. A soma deu 11.915 unidades. Vamos para a subtração agora. Aqui eu tenho o algarismo 3 na unidade. 3 é menor que 5, então eu não posso retirar. Preciso fazer a troca. Vou para a minha ordem vizinha. Como é o zero, não posso retirar, vou para a próxima, que é a centena. Eu tinha 6 centenas, vou fazer a troca. Ficarei com 5 centenas e eu não posso simplesmente pegar uma centena daqui e trazer para cá, porque eu não posso pular uma casa. Eu tenho que vir uma atrás da outra, então eu tenho que trazer essa centena para a dezena. Ou seja, fiquei com 10 dezenas. Mas não é ela que está precisando. Vou fazer a troca mais uma vez. Tinha 10 dezenas. Ficarei agora apenas com 9 dezenas e fiquei com 13 unidades. 13 menos 5, 8 unidades. 9 dezenas menos 2, 7. 5 menos 7, mais uma vez, 5 é menor que 7, então eu preciso mais uma vez fazer a troca, pegando o meu vizinho, que é o 4. Eu tinha 4 unidades de milhar, ficarei com 3, e essa unidade de milhar eu vou trazer para a centena. Agora eu tenho 15 centenas. 15 menos 7, 8. 3 menos 1, 2. Vou contar. 3 ordens, coloco o ponto. O resultado deu 2.878 unidades, certo? Só para relembrar, vamos para a próxima. Agora vamos recordar um pouco sobre medidas de comprimento. Milímetros, centímetro, metro e quilômetro. Para medir objetos e pequenas distâncias, nós utilizamos as unidades de medida milímetros, centímetros e metro. Como, por exemplo, para medir um lápis, nós usamos a unidade de medida centímetros, pelo tamanho que ele possui. Para medir grandes distâncias, eu uso o quilômetro. Para medir, por exemplo, de um bairro a outro, de uma cidade a outra, ou de um estado a outro, a gente utiliza quilômetros, tá? Vamos entender mais um pouco. 1 centímetro, ele é dividido em 10 partes. Essas 10 partes são chamadas de milímetros. Então, dentro de 1 centímetro, cabem 10 milímetros. 1 metro, por sua vez, é dividido em 100 partes iguais, chamadas de centímetros. Então, 1 metro possui 100 centímetros.
Um metro também possui 1000 milímetros. Por que um metro possui 1000 milímetros? Porque cada centímetro desse possui 10 milímetros e um metro possui 100 centímetros. Eu tenho que multiplicar, ó, 100 centímetros, certo? Que tem dentro de um metro, vezes cada centímetro possui 10 milímetros. A multiplicação com zero fora, como eu ensinei a vocês, conto quantos tem, corto e repito. 1, 2, 3 zeros e multiplico. 1 vezes 1, 1. Deu 1000 milímetros, viram? Agora, 1 quilômetro é dividido em 1000 partes, chamadas de metros. Então, 1 quilômetro possui 1000 metros. E se eu perguntasse a vocês, meio quilômetro possui quantos metros? Meio é a mesma coisa que a metade. Então, eu observaria metade de 1000. Quanto é a metade de 1000? 500. Então, meio metro ou metade de 1 quilômetro é 500 metros, tá certo? Vamos para o próximo objeto de conhecimento. Agora temos poliedros e corpos redondos. Vamos revisar mais um pouco sobre eles. Poliedros. O que são poliedros? Esses poliedros, eles são formados por polígonos que possuem superfícies planas, certo? Ou seja, retas. Observem aqui, todos esses poliedros formados por polígonos, eles possuem linhas retas, superfícies retas. Todos eles, não tem nenhuma linha curva aqui, arredondada. Já os corpos redondos, por sua vez, são diferentes. Os poliedros, eles não rolam com facilidade. Os corpos redondos rolam com facilidade porque eles possuem superfícies planas e curvas, ou seja, arredondadas. Além das linhas planas, também possuem linhas arredondadas. Observem, aqui nesse cilindro eu tenho duas bases circulares, um círculo, 2 círculos. Então, eu tenho duas bases circulares. Como eu já falei para vocês, os corpos redondos, eles possuem círculos quando a gente observa eles. O cone tem uma base circular e a esfera já tem o formato de um círculo. Então, não esqueçam, os poliedros são formados por superfícies planas e não rolam com facilidade, e os corpos redondos são formados por superfícies planas e curvas e rolam com facilidade. Os poliedros são divididos em dois grupos, prismas e pirâmides. Vamos entender a diferença entre eles. Aqui nós temos a pirâmide. Toda pirâmide possui apenas uma base formada por qualquer polígono. Aqui, esse polígono possui 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse polígono aqui é um pentágono, certo? Porque ele possui 5 lados. E as faces da pirâmide são todas triangulares. Vejam, como a pirâmide aqui possui uma base formada por um pentágono, ela é chamada de pirâmide de base pentagonal. Pirâmide de base pentagonal, tá, pessoal? Pirâmide possui apenas uma base, e os seus lados, as suas faces laterais são formadas por triângulos. O prisma, por sua vez, possui duas faces iguais. Aqui também esse prisma foi formado por pentágono e as suas faces laterais são retangulares. Observem. Então, o prisma também, as suas bases são formadas por um polígono qualquer, mas possui duas bases iguais e suas faces laterais são retangulares. Então, a diferença, a pirâmide possui apenas uma base, certo?
e as faces laterais são triangulares, formadas por triângulos. O prisma possui duas bases iguais e suas faces laterais, na maioria das vezes, são retângulos, ok? Bom, pessoal, agora é com vocês. Capriche na atividade, ótimos estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Beijo, beijo, beijo.